Basicamente, assim, a gente está com medo que dê ruim o processo de progressão horizontal. Por quê? Eu também fiz o meu protocolo e fiz bem adiantado, fiz no começo de novembro, né? Então, em novembro, comecinho de novembro ali, eu já tinha alguns certificados. 8 de novembro. 8 de novembro, bem lembrado pela Nerci, eu fiz o protocolo do meu pedido de progressão horizontal. E até agora, você veja, eu fiz em 8 de novembro. E até agora não foi analisados os meus certificados. E eu não tenho muito certificado. Tenho alguns certificados só que eu protocolei ali que já atingi a pontuação, mas eu não tenho muitos certificados. Então, assim, é preocupante, porque eu só passei a primeira fase. Então, o que é importante os trabalhadores entenderem? Eu vou explicar, a gente vai tentar explicar bem pausadamente aqui, para que os trabalhadores não percam o tempo, inclusive, de recurso. Primeira coisa que tem que entender. O processo de progressão horizontal, ele começou lá em 2023, já garantido na 14648, quando na 14648 dizia o seguinte: esta progressão horizontal deverá ser regulamentada via decreto. Então, desde quando foi criada a 14648, houve a necessidade de criar um decreto para que fosse regulamentado o processo de progressão por merecimento, ou a progressão horizontal, a evolução na carreira, né? Vamos traduzir por evolução na carreira. Então, de lá, desde que foi criada a 14648 de 2023, nós sempre, desde o começo, o sindicato sempre sentou com a administração nas oportunidades que teve e sempre ressaltou: pois quando que vai sair o decreto? Já tem alguma coisa do decreto? Já fizeram alguma proposta? Já foi criado? Já foi visto? Já foi estudado? Já foi analisado? Incansavelmente. Então, todas as oportunidades nós sentávamos e pedíamos e solicitávamos este decreto. Fato é que o decreto não saiu em 2023 e saiu lá em 2024. Qual que é a primeira data do decreto? Me empresta aqui, Nerci, só para eu poder ver. Aqui. Em outubro. Então, ó, em 25 de outubro de 2024, saiu o primeiro decreto, que foi o 24147. Então, em outubro. O plano de cargos aconteceu em 2023, já com a proposta, né, já com a ideia, ali, a projeção de uma progressão por merecimento, que tinha que ser regulamentada. E somente um ano depois, em 25 de outubro de 2024, foi lançado o primeiro decreto, que foi o 24147. No decreto 24147, trazia um calhamaço de coisa que era para ser seguido, para que o processo, todo o protocolo, a junta de documentos fosse realizada pelo servidor e encaminhada para os recursos humanos. O que acontece? No dia 18 de novembro, já no meio um pouquinho para frente, inclusive, do mês que era o prazo final para você fazer o protocolo do decreto, 18 de novembro, a prefeitura lançou um outro decreto, que era o 24216, com algumas alterações textuais ali, nada que pudesse comprometer o servidor em relação à data do decreto relacionado à progressão por merecimento. Daí, em 21/11, a praticamente 10 dias do prazo final, para você entregar os documentos, para você protocolar o teu pedido de progressão, houve mais um decreto relacionado à progressão por merecimento, que foi o 24225. E daí agora, esse ano, em fevereiro, houve mais um decreto que revogou os decretos anteriores, que é o 24940 de 2025, relacionado ao processo de progressão. Então a gente viu que houveram ali vários problemas relacionados, e nós sabíamos que ia haver problemas. Por isso que nós, antecipadamente, desde o começo do ano 2024, nós estávamos solicitando para a Secretaria, então, na época de Administração e Recursos Humanos, para que colocasse uma proposta. Inclusive, vários requerimentos. Inclusive, fizemos um requerimento relacionado a esse pedido de que fosse regulamentado logo esse decreto, para que o servidor não ficasse ali no afogadilho para poder protocolar. O que acontece? Agora vamos voltar um pouquinho mais. No primeiro decreto, que foi em 25 de outubro, houve ali algumas indicações, houve uma indicação de um endereço eletrônico que deveria ter sido mandado os documentos, os protocolos para os servidores fazerem essa solicitação. Então dizia lá no artigo 15, salvo engano... Ele tem ele marcado. Tem, né? Estou com o decreto em mãos aqui, mas acredito eu que seja no artigo 15.
Artigo 15, muito bem. O artigo 15 do decreto diz o seguinte: o requerimento de promoção por merecimento tramitará pelo sistema SEI e será encaminhado pelo requerente ao SMRH, SMRH/DRH/PPES, que é o Departamento de Recursos Humanos Plano de Progressão de Empregos e Salários, em modo restrito, onde? Daí tem os incisos ali que coloca bem certinho o que tem que fazer. Isso lá no decreto 24.147. Fato é que tanto a Secretaria Municipal de Educação quanto a Secretaria ou a Fundação Municipal de Saúde inventaram ao longo deste decreto que não era para aquele endereço que deveria ter sido mandado por primeiros protocolos. Até porque tinha lá uma validação, tinha que passar pelo secretário da pasta, tinha toda uma tramitação ali para ser feita para poder encaminhar. Então, tanto a SME quanto a FMS criaram um outro endereço via SEI, o qual disponibilizaram para os servidores encaminhar a documentação para esse endereço, para ser analisada, para daí na sequência subir para o endereço de origem do decreto que orientava para onde que tinha que ser mandado. Aí é que está o problema. Porque na grande maioria os servidores protocolaram no prazo certo, alguns 29, alguns 30/11, outros antes, mas protocolaram na data certa, com a orientação do caminho de endereço, o qual a SME colocou ou a FMS colocou, dependendo da secretaria onde o servidor estava atuando, e a sua parte ele fez. Então protocolou ali para o endereço que a secretaria orientou e findou a parte do servidor. O fato de toda essa história que está dando problema para os servidores é que as secretarias encaminharam depois do prazo. Então o servidor protocolou dentro do prazo para o endereço orientado da sua secretaria, SME ou FMS, e tanto a SME quanto a FMS encaminharam para o departamento que deveria ser encaminhado, que está descrito lá no decreto, fora do prazo. O que aconteceu? A comissão de análise, quando fez a parte secundária da análise ali, que agora são os certificados, a primeira parte é a da admissibilidade. Ou seja, são aqueles documentos ali, aqueles requisitos que tem no decreto, perguntando ali, questionando, vendo, verificando a ficha funcional. E que na verdade essa parte ali, só para colocar, até anotei aqui, diga, presidente. A primeira fase ela consiste em analisar se a pessoa está em estágio probatório, se ela tem faltas dentro do limite ou acima daquilo que está previsto lá na lei, também no próprio decreto que estabelece, ela quantifica a quantidade, a questão eventualmente se ela teve alguma advertência, que são os primários, né, as informações primárias. Porque se a NERCI, ela ser barrada ali, é óbvio que não vai ser nem analisado meus certificados. Então essa primeira fase que a princípio eles estão concluindo ou ainda estão fazendo. Muito bem. E daí, em decorrência disso, quando a pessoa passa desta fase que a NERCI falou, que são esses critérios que ela colocou, vai para a análise dos certificados. Quando chega na análise dos certificados, a comissão está dando vários indeferimentos e com a alegação de que o período está fora do prazo. Mas o período que o servidor protocolou para o caminho que foi orientado, conforme a SME falou e conforme a FMS falou, está dentro do prazo. Então a culpa não é do servidor. O indeferimento foi dado indevido. Então a NERCI vai contar agora o que em decorrência de todo esse estardalhaço que aconteceu, de todas essas demandas que chegaram para nós, o que nós, enquanto entidade sindical, fizemos já para tentar ajustar esse engano da comissão de análise do plano de cargos em decorrência dessas orientações que tiveram da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Saúde. Então, como o presidente Luiz colocou, diante dessas situações que chegou, primeiramente, as primeiras situações elas chegaram através de servidores da Secretaria de Educação. Diante disso, a gente agendou uma reunião com a secretária de Recursos Humanos, a secretária Marilei, e também a diretora de Recursos Humanos, a Tainar, aonde que a gente levou esta preocupação e apresentou, inclusive a normativa, né, que a Secretaria de Educação apresentou, encaminhou para as unidades escolares, aonde orientava como que cada escola, enfim, cada unidade escolar tinha que proceder na medida em que cada trabalhador, dentro daquilo, principalmente os administrativos aí das
das escolas, que pega assistente de educação infantil, servente, escriturários, né, e zeladores, para onde que eles deveriam apresentar essa documentação. Só que acabou encaminhando para um setor, no caso da Secretaria de Educação. Entretanto, o que acabou acontecendo? Aquilo que o Luiz colocou, né? Acabou chegando na Secretaria de Educação e foi encaminhado somente para o setor correto, que é para o setor do plano de cargos, lá, que cuida dessa parte da avaliação dos certificados e das avaliações primárias, como eu coloquei agora há pouco. Chegou somente no dia 2 de dezembro, aonde que teve o indeferimento. A secretária de Recursos Humanos, ela entende que essa situação ela é grave e que deve ser considerado, sim, essa apresentação dos títulos, sem que cada desses servidores tenha qualquer tipo de prejuízo, uma vez que ele fez a parte dele. Seja que ele tenha apresentado lá no dia 28, seja que ele tenha apresentado no dia 29, ou no dia 30 de novembro, que era o último dia. Então, ele tem que apresentar, o prazo para apresentar o dia 30. Então, ele apresentou corretamente. Entretanto, quem fez o encaminhamento e a orientação errada foi a Secretaria de Educação. E agora, acho que foi hoje, né, que chegou para a gente, da Fundação Municipal de Saúde, que chegou errado o procedimento de orientação. E nós entendemos e defendemos que jamais que o servidor possa ter qualquer tipo de prejuízo. Se ele teve uma orientação de forma errada, ele não pode ter prejuízo na apresentação da certificação. Neste ponto, ele não pode ter prejuízo. Ele poderá, eventualmente, se ele teve algum tipo de falta ou com relação à pontuação que ele não teve, ele não ter a sua progressão, mas de forma alguma nesse sentido. A Secretaria de Recursos Humanos ficou de buscar, junto à Secretaria de Educação, conversar na Secretaria, juntamente, inclusive, numa reunião com a entidade sindical, no sentido que sejam tomadas providências para que seja resolvido isso, juntamente, inclusive, com a comissão que é responsável pela avaliação dos títulos, bem como também da atenção na parte primária aí, além dos certificados, da questão das faltas também. O que a gente quer ressaltar também é que os servidores que estão na comissão de avaliação dos títulos, eles também não têm culpa, porque eles estão analisando o que o decreto prevê, que é a data de 30/11. Então, nem eles, nem o Recursos Humanos sabia da obrigatoriedade, tanto da SME quanto da FMS, de mandar para um outro endereço eletrônico, para daí esse endereço de SEI encaminhar para o departamento que está previsto ali no decreto 24.147, e assim que foi revogado pelo 24.940. Então, esses servidores que estão fazendo a análise também, eles entenderam o processo, entenderam toda essa dinâmica que aconteceu e ficaram de reavaliar essa situação junto com a secretária de Recursos Humanos. Mas o que nós chamamos a atenção dos servidores? Então, você, servidor, que já recebeu a sua análise da segunda fase, que é dos certificados, e por algum fator foi dado indeferido, verifique se esse indeferimento não está relacionado à data de protocolo. Se a sua data de protocolo estiver dentro do prazo e você estiver relacionado tanto à SME quanto à FMS, que foi obrigatoriamente solicitado para que enviasse para um outro endereço, você abra recurso, conforme previsão, inclusive também no próprio decreto. São de 15 lá dias, no, inclusive. Deixa eu ver aqui, ó, no artigo 17. Então, no artigo 17 do decreto 24.940, diz ali o que tem que fazer caso você não concorde com o que foi dado por análise. Se foi indeferido em decorrência disso que a gente falou, você protocolou dentro do prazo, mas daí ele seguiu um caminho. E lá no extrato do seu SEI, você consegue ver a tramitação de todo esse protocolo. Então, coloca lá, abre teu SEI, vê lá em todo o extrato que aconteceu, vê a data de protocolo, vê para onde que foi e vê quando que a FMS ou a SME encaminhou para o endereço que está previsto no decreto 24.940. Se tiver fora do prazo, que é o que eles estão dando como indeferido, e o seu estiver dentro do prazo, você abre um recurso. Você pode recorrer e nesse recurso você anexe. O que nós estamos orientando anexe a orientação tanto da FMS, que foi por via mensagem, WhatsApp, quanto pela SME, que foi uma orientação, um informativo lá, enfim, uma nota que a SME colocou e que orientava a encaminhar para outro endereço. Anexe isso na tua cota de processo desse SEI e encaminhe de novo para o endereço que coloca ali, que é smrh/CEPF
PFM/primeira instância. Ali bem certinho no artigo 17 do decreto 24.940 tem o prazo que você deve encaminhar e o endereço que você deve encaminhar também esse recurso. Só lembrando, da decisão referida nesse artigo, no prazo de 15 dias consecutivos. Então, a partir do momento que você recebe do RH o indeferimento, você tem 15 dias para recorrer, 15 dias consecutivos para recorrer. Tá? Então, se atentem a este prazo, porque isso é necessário para que você possa colocar ali e se defender, dizendo, olha, a culpa não foi minha, eu protocolei no tempo correto, mas a minha secretaria apresentou esta orientação e pediu para encaminhar para esse endereço, e eles encaminharam fora do prazo, que é o que a gente pediu já e conversou com a secretária de Recursos Humanos que reveja isso, porque não é culpa do servidor, o que as secretarias colocaram enquanto orientação. O que mais, Nercy, em relação... Acho que esperamos, né, que sejam tomadas providências, inclusive a princípio ficou deles abrirem, né, um protocolo com relação a essa situação para que o servidor não seja prejudicado, né? A Tânia tá colocando ali, acompanha o nosso programa também. Tânia, um abraço para você, para todas as serventes, para todos os nossos colegas aí. Colocou que o dela não foi avaliado ainda. O meu também não, Tânia. Eu fiz o meu protocolo dia 8 de novembro. O meu também não foi analisado ainda. Só passou pela primeira fase, que é da admissibilidade. Na segunda fase da análise dos protocolos, dos certificados, também não foi avaliado o meu também, tá? Então, assim, a Tânia pergunta também, vai dar tempo? Não sabemos, Tânia. Eles estão com uma demanda grande lá. Nós entendemos o seguinte, veja, o que a lei diz? A lei diz que dia 31 de maio tem que estar na folha. Então a folha sai dia 31 de maio, a princípio tem que estar 31 de maio para quem passou nas duas fases, tem que estar já lançado na folha. Então tem mais 30 dias ali, basicamente, com certeza eles têm menos, até porque eles têm que analisar os recursos, eles têm menos para poder analisar. Vai dar tempo? Não sei, né? Isso é uma coisa que nós não temos como prever porque nós estamos cobrando e eles falam até então que até agora não falaram que não vai dar tempo. Né? Então não temos como prever, mas nós vamos continuar insistindo que tem que ser pago até esse mês que vem agora. Por que nós vamos insistir nisso? Porque avisados foram, né, Nercy? Aliás, vários avisos, várias reuniões, vários protocolos pedindo para que fosse avaliado e fosse feito. Aviso não faltou, agora organização interna, né? Para reforçar, essa situação foi reiterado, a nossa preocupação, como o Luiz colocou, não foi no mínimo 2 vezes, a entidade sindical colocou, inclusive a gente chegou até a fazer continha, né, presidente? Sim. Dos prazos, olha, assim, inclusive falamos para o procurador assim. Do município, né? Aliás, isso lá no ano passado ainda, a gente já fez isso quando ainda era a secretária Cliciane, à época ainda era a secretária Cliciane, a gente fazia até continha, porque como a gente sabe como é que funcionam as coisas, nós relatamos agora há pouco aqui uma situação com relação ao prêmio Assiduidade aqui, que foi colocado aqui pelo nosso companheiro Eliel e a professora Angélica, né? Então, tem situações que às vezes parece porque são... não está na lei, vai acontecer, e a gente tem exemplos aí. Então, a nossa preocupação é, como colocado ali, vai dar tempo? Não sabemos. O sindicato vai brigar e vai exigir que aconteça, e vai cobrar como a gente sempre faz, não tem nem dúvida.